Fala galerinha, tudo bem? Já passamos pela isomeria plana, já passamos pela isomeria espacial e agora a gente vai fechar esses estudos, né, sobre o arranjo das estruturas, falando sobre a análise conformacional, tá bom? O que nós vamos estudar aqui? Em compostos de cadeia aberta, nós vamos estudar a rotação em torno do eixo de uma ligação simples. Não é? Nós vimos que quando não é, a dupla existe lá na isomeria geométrica, a rotação em torno desse eixo de ligação era algo muito difícil, exatamente porque nós tínhamos que romper a ligação π, fazendo com que, portanto, um isômero se convertesse no outro. Mas é algo que não acontece livremente, exatamente por causa da barreira energética, que é consideravelmente alta para isso acontecer. No entanto, quando nós temos compostos de cadeias abertas, não é? Que apresentam ligações simples entre si, em torno do eixo dessa ligação, eu consigo rotacionar, não é? Com um grau de liberdade elevado. E nós vamos analisar agora o que acontece à medida que a rotação de 360 graus em torno do eixo de uma ligação acontece. Então, a análise conformacional ela vai estudar isso para a gente nesse momento, ok? Então, seria aqui para a gente o estudo da rotação em torno do eixo de uma ligação sigma, que é uma ligação simples, né? Para gente. Uma ligação sigma apenas, né, existindo entre dois átomos, indica que entre eles eu tenho só uma ligação simples. E a gente vai estudar exatamente isso de agora em diante, tá bom? A projeção ou a representação mais adequada para a gente nesse momento é usar a projeção de Newman, ok? Então, nós vamos usar a projeção de Newman, que é uma outra representação dentro da química orgânica. Já vimos formas de linhas, formas de traços, formas de Kekulé, não é verdade? Formas de pontos. Agora a gente vai falar das projeções de Newman, ok? Como essa projeção representa os compostos? Em torno do eixo de uma ligação, que é o que nós vamos analisar a partir de agora, não é? Percebam que neste composto, que é o mais simples de todos para a gente poder fazer essa análise, que é o etano, não é? Nós temos o CH3, CH3, não é? CH3, CH3 aqui representado. Então, nós vamos aqui, ó, por exemplo, trabalhar com etano, CH3, CH3. Não é? Eu tenho uma ligação simples aqui entre carbonos, e é essa ligação que nós vamos analisar, tá bom? Então, estudo da rotação em torno do eixo de uma ligação sigma, aqui podemos colocar entre carbonos, tá bom? É isso que vai fazer diferença para a gente, ok? Então, nós vamos estudar essencialmente aqui, neste caso do etano, nós vamos estudar essa ligaçãozinha, tá? Então, nós vamos analisar este eixo de ligação, essa ligaçãozinha que vocês estão vendo, nós vamos analisar a rotação em torno do eixo. Então, quando eu bato o olho nessa estruturinha, né, eu sou o observador, nesse caso, eu sou você. Nossa, Cris, deu um nó na minha cabeça. Calma. Porque você está aí e eu estou aqui. Cada um está de um lado. Não interessa. Nós dois estamos enxergando a mesma coisa. Você está enxergando essa ligação daí para cá e eu estou enxergando esta ligação daqui para aí, não é? Então, ou seja, nós vamos estudar esse eixo de ligação. E você que está enxergando, ou eu aqui, tanto faz, sempre haverá, portanto, não é? Um carbono para você, ó, um carbono para você que está mais atrás e um carbono que estará mais próximo de você que está enxergando. Faz todo sentido, né? Um está pertinho de você e o outro está mais afastado. E nessa representação, não é? Já que nós estamos falando de carbonos que fazem ligações simples, conforme vocês estão vendo, não é? Aqui, ó, o carboninho de trás, ele tem 3 pedacinhos ligados a ele,
não é verdade? 3 pedacinhos, ó. Porque a quarta ligação está com outro carbono, certo? Então, esse carboninho de trás, ele tem 3 pedacinhos a ele ligados. E o carboninho da frente, que é esse aqui, ó, também tem 3 pedacinhos a ele ligados. Então, como nós vamos representar esse eixo de ligação? Aqui, ó. Então, se eu estiver enxergando daqui, né, eu sou o observador, por exemplo, esse carboninho aqui, ó, é o que está à frente. Não é verdade? E o outro carboninho é o carbono de trás. Em relação a mim aqui, ó, tá? Eu sou o observador nesse caso. E como representar esses dois carbonos? O carbono que está mais para trás, ele é representado assim, ó. Nós utilizamos uma bolinha, ok? E 3 traços, que representam aqui os 3 grupos a ele ligados, né? O grupo aqui R1, R2 e R3, que nesse caso são hidrogênios, tá bom? E o carboninho da frente, nós vamos representá-lo assim, ó. Então, nós teríamos aqui R1, R2 e R3, os 3 grupos a ele ligados, tá? Então, nós vamos sobrepor essas duas partes, colocar uma em cima da outra. Então, nós vamos aqui, ó, fazer a sobreposição. Sobreposição dessas duas representações, tá? Então, esses grupos R's aqui, ó, ligados nesse carboninho de trás, eles podem ser diferentes, podem ser mais carbonos, podem ser heteroátomos, não interessa. E os grupinhos ligados aqui, ó, no carboninho da frente também, nenhum problema. Então, quando eu coloco o carbono de cima, porque o carbono da frente, em cima do carbono de trás, o que nós vamos ter aqui como representação? Exatamente isso aqui, galera. Ó, um carboninho de trás, com os seus grupos, né, ali ligados, não é verdade? Aqui representado, ó lá. E o carbono da frente aqui, ó. Ok? Olha lá, exatamente dessa forma. De tal forma aqui que nós vamos ter os 3 grupinhos do carbono de trás e os 3 grupinhos do carbono da frente. Então, esse carboninho de trás, ele é representado pela bolinha, não é? Enquanto o carbono da frente, ele está exatamente nesse pontinho que aqui vocês estão enxergando, tá? Então, se eu pegar a estrutura do etano, olha lá, CH3, CH3, tá? Você está vendo o etano assim, ó. Olha lá. Esse carboninho que está aqui na frente, né? Olha lá. Esse carboninho que está aqui na frente, ó. Ok? Ele seria essa pontinha, né? E a bolinha seria o carboninho que está lá atrás para a gente. Beleza? Então você está enxergando o eixo dessa ligação aqui, ó, como se fosse uma flecha. Tá? Então, nós vamos aqui trabalhar com a rotação em torno desse eixo de ligação. Combinado? Então, representamos as estruturas dessa forma. Se eu estou trabalhando a princípio, né, que eu vou usar aqui como exemplo 1, o etano, né, esses 3 pedacinhos aqui ligados, ó, no carbono de trás seriam os hidrogênios e no carbono da frente também o hidrogênio. Beleza? Então, aqui a gente não coloca essa bolinha, tá? Eu coloquei só para evidenciar o carbono para vocês. Mas, essencialmente, é isso. Esta representação corresponde exatamente ao etano, sendo que esse carbono é o frontal, não é? E a bolinha é o carbono posterior. Fechado? Então, eu vou agora, já sabendo projetar esse composto, né? E outros compostos também, porque o que vai mudar são os grupos que aqui estão. O eixo de ligação, não é? Independentemente do tamanho da estrutura, galera, qualquer eixo que eu estude, eu sempre vou ter um carbono na frente e um carbono atrás, naquele eixo que eu estou analisando, tá bom? Então, pode ser que eu tenha muitos eixos para serem estudados, mas em cada um deles, um carbono para frente, um carbono para trás. Então, vamos aqui estudar a rotação em torno desses eixos de ligação. Tá? Então, desenhamos a estrutura, agora vamos brincar na prática, né? o que nos interessa aqui, eu vou mostrar para vocês agora. A representação ela é feita assim. Agora, a análise conformacional é o estudo da rotação, que nós ainda
faremos, tá? Então vamos lá, projeção já foi. Agora eu vou trabalhar com o etano, tá? Com o exemplo 1 e depois com o exemplo 2, para vocês terem ideia aqui da importância disso. Então, lá vamos nós, ó. Para o etano e para outros compostos também, a gente estuda, não é, a rotação em torno do eixo, ou seja, são 360 graus. Não é? Eu posso analisar de 10 em 10 graus? Pode. Se eu pegar uma rotação de 360 graus e analisar de 10 em 10 graus, eu estou ferrado. Porque eu vou ter que pensar em 36, né, representações. Normalmente, nós usamos aqui a rotação de 60 graus, tá bom? Então, isso nos dá bem menos possibilidades, nesse caso 6. Né? Se eu tenho 360 graus e vou analisar a rotação de 6 e 6 partes, eu vou conseguir fazer tudo isso numa boa, tá? Então, lá vamos nós. Aqui, ó. Eu vou desenhar o etano, né, da forma como vocês aqui viram. Ó. Carbono de trás. Eu vou colocá-lo assim, ó. Olha lá, o carboninho de trás. Isso aqui é um CH3, não é verdade? Olha lá, isso é um CH3, né? E o carbono da frente, que também é um CH3. E eu vou rotacionar, né? Só um dos carbonos. Faz todo sentido. Gente, se eu vou analisar a rotação em torno do eixo da ligação, eu não posso girar a estrutura toda. Senão eu não estou rotacionando nada. Estou rodando a molécula, não é? Então, eu vou sempre fixar um dos carbonos e girar só um deles, não é? E aí sim eu estou girando a ligação. Então, para a gente, né, desenhar, é mais fácil manter o de trás parado e girar só o da frente, porque é mais fácil de eu enxergar, porque ele está mais perto de mim, não é? Então, se eu segurar esse aqui, ficar girando de trás, ó, né, me atrapalha. Então, a gente faz isso, tá bom? Ou faremos isso. E nós vamos aqui girar essa ligação de 60 em 60 graus, conforme eu acabei de falar com vocês. Então, eu vou manter o grupinho de trás quieto e vou girar 60 graus. Ok? Então aqui, ó, girei 60 graus. Então aqui eu vou chamar de grau zero, tá? Então, vou manter a parte de trás, ó, quietinha. Quietinha lá. Não mexi nela. Estão percebendo? A parte de trás, não. Vou girar só a parte da frente. Então, se eu girar 60 graus, o que vai acontecer é que esse hidrogênio vem para próximo desse. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Os hidrogênios ficam bem próximozinhos uns aos outros aqui, ó. Beleza? Literalmente dessa forma. E aí eu vou girar mais 60 graus, ó. E aí nós vamos aqui para 120 graus de rotação, tá? Então se eu girar de novo, esse hidrogênio que estava aqui, ele vem para cá, ó, tá? Então nós vamos ter, olha lá, os hidrogênios de trás eu não estou mexendo neles. Ok? E os hidrogênios da frente eu girei novamente. Então, ele veio para cá. Belezinha? Então, girei 120. 60, né? Agora eu vou girar mais 60. Portanto, 180. E o que eu estou percebendo? Ó, carbono de trás, eu o mantive quietinho. E eu vou girar 60 graus o carbono da frente. Olha lá, ó. Gente, no caso do etano, né, a cada 60 graus que eu rotaciono, eu enxergo a mesma coisa. Estão percebendo? Aqui, ó, inicialmente, nós temos a estrutura assim, ó. Presta atenção. Ó, carbono lá de trás, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Olha lá, carbono lá de trás. Beleza? Agora eu vou colocar o carbono da frente aqui, ó. Carbono da frente, ok? Então nós temos exatamente isso aqui, ó. Os carboninhos, os hidrogênios de trás, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Os hidrogênios de trás, aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? E os hidrogênios da frente, que estão aqui, ó. Esse
esse e esse, beleza? E eu vou girar só esses três aqui, ó, só esses três. Então, eles estão a princípio assim, né? Então, se você, deixa eu focar no vídeo aqui que é mais fácil. Aqui, ó. Se você analisar essa estruturinha que eu estou pegando, aqui, ó. Deixa eu mostrar, aqui, ó, essa estruturinha que eu estou pegando. Nossa senhora, que difícil. Dá até para brincar, né? Então, aqui, ó, se eu pegar essa estrutura, o que vocês estão percebendo aqui, ó? Que esse hidrogênio que está aqui na frente, ó, não tem nada atrás dele, ó. Estão vendo? Não tem nada atrás dele. Nada, nada, nada. Agora, olha lá, não tem nada atrás dele. Quando eu giro, ó, 60 graus, girei 60 graus. O que vocês estão vendo lá, ó? Olha só. Ah, trem. O hidrogênio, olha lá, que está na frente, ele tampa o hidrogênio que está atrás. Percebeu? E aí eu vou, ó, ele está tampadinho, tanto que está até difícil de vocês enxergarem ele. Aí eu vou girar de novo, ó. Aí você está vendo 6, né? Só não está vendo um pouquinho aqui porque minha mão tem que segurar a estrutura. Aí eu giro mais 60 graus, ó. Tampou. Giro mais 60. Giro mais 60. Tampou. Giro mais 60. Apareceram todos. Giro mais 60. Os da frente tamparam o de trás. Então, no caso do etano, eu só vou ter duas conformações, que são duas diferentes disposições espaciais devido à rotação em torno desse eixo. Então, aqui não existe nenhum hidrogênio tampando o outro. Nós vamos dizer que essa forma é a forma anti. Ok? E aqui, quando o hidrogênio da frente tampa o hidrogênio de trás, nós vamos dizer que é a forma eclipsada. Ok? E aí eu girei 60 de novo, anti. Girei 60 de novo, os hidrogênios eclipsaram. Então, eclipsada. Ok? Então, são duas análises, duas conformações possíveis para o etano. A anti e a eclipsada. E daí, Cris? Qual a diferença? Aqui, ó. Quando a gente faz um gráfico, ele está aparecendo aqui, tá? Quando a gente faz um gráfico de ângulo por energia potencial, não é? Então eu tenho aqui um gráficozinho de ângulo, né? Isso aqui ficou quase um ascendente, né? Então aqui, ó, deixa eu... Ah, moleque, agora ficou melhor. Então aqui, ó, eu tenho um gráfico de ângulo e energia potencial. O que eu percebo? Esse hidrogênio não tem nada atrás dele. Então, quando isso acontece, né? Quando os grupos, né, não estão um tampando o outro, a repulsão entre eles é menor. Não existe nada aqui, ó, estão percebendo? Atrapalhando esse grupinho de trás. Quando você gira a estrutura e os grupinhos ficam próximos, ó, se eles estão mais próximos, eles vão se repelir mais. Quando você gira, eles se afastam, ó. Quando você gira, eles se aproximam e eles se repelem mais. Então você vai ter uma variação de energia potencial à medida que a rotação acontece. De tal forma que, neste caso, não é? Nós vamos ter a forma anti como sendo mais estável e a forma eclipsada como sendo menos estável. Porque aqui, ó, entre esses grupinhos, nós vamos ter mais repulsão. Aqui, mais repulsão. Ok? Então, a rotação em torno do eixo da ligação simples me dá alguns arranjos mais estáveis e menos estáveis. De tal forma que, no caso do etano, que é o que nós estamos trabalhando, a forma anti, né? Ela está aqui no ângulo 0, ok? Eu comecei por ela, e a eclipsada no 60. Depois eu tenho a anti no 120 e a eclipsada no 180. E eu só vou ter essa alternância, tá? Até que o 360 ali seja obtido. Então, eu não precisaria nem desse gráfico enorme, vou desenhá-lo só no próximo exemplo. Então, aqui eu tenho o ângulo. Então, nós vamos ter exatamente uma curva com esse formato aqui, ó.
60 e 180, né? Então nós vamos ter uma curva assim, ó. 120, 180 e 240 e por aí vai, tá? De tal forma que eu percebo aqui que a forma anti, ela tem energia potencial mais baixa, porque os grupos estão mais afastados e se repelem mais. Enquanto a forma eclipsada, ela tem uma energia mais alta, porque os grupos estão mais próximos e se repelem mais. Para o etano, tá? Essa diferença de energia, aqui, ó, essa diferença de energia entre a anti e a eclipsada, ela é de 12 kJ por mol, tá bom? Ou seja, é um valor consideravelmente baixo. Enquanto a rotação em torno da ligação dupla exige mais ou menos 260 kJ por mol, a rotação em torno do eixo de uma ligação simples, né, em torno do eixo de uma ligação simples, ela exige, né, no etano, algo próximo de 12 kJ por mol. O que isso quer dizer? Que em praticamente todas as temperaturas que eu puder, né, isolar esse composto, mesmo que em temperaturas muito baixas, né, a rotação em torno do eixo dessa ligação acontece livremente, tá bom? Porque 12 kJ é uma energia muito baixa, tá bom? A vizinhança consegue fornecer energia suficiente para que essa rotação aconteça livremente, tá? 12 kJ é nada para gente. Então, o etano aqui, a princípio eu não consigo isolar a forma anti da forma eclipsada. Mas a análise conformacional ele estuda exatamente essa rotação. E aí, gente, eu estou falando do etano, que é a mais simples. Já pensaram, à medida que a estrutura vai se tornando maior, o que a gente pode encontrar? Então, vamos para o próximo exemplo, onde, além da anti e da eclipsada, eu vou poder enxergar aqui também uma pequena diferença, um pequeno acréscimo em termos de possibilidade. Próximo exemplo, exemplo de número 2, que é o butano, ok? Mas ele vem daqui a pouquinho para a gente na próxima aulinha. Valeu, galera. Até daqui a pouco.